Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Márcio, professor de escola bíblica, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para abençoar a sua vida. E nesta oportunidade nós publicaremos aqui 3 dinâmicas relacionadas à lição número 9 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema As histórias e as poesias falam ao coração. Portanto, já quero pedir para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, curtir os nossos vídeos, compartilhar, também deixar seus comentários, nos ajudar ainda mais a fazer com que o conteúdo deste canal seja importante, o YouTube entenda que é importante e mostre para mais pessoas, tá bom? A lição que nós apresentaremos é a lição número 9, e como eu falei para os irmãos, cada dinâmica são 3 dinâmicas, e as dinâmicas estarão relacionadas a cada ponto da nossa lição. O textuário dessa lição está em Salmos 119, verso 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O salmista está dizendo que ele está aflito e pedindo que o Senhor o renove, vivifique mediante a sua palavra. A palavra de Deus, esta que transforma o coração, que muda vidas e que fazem pessoas alcançar a mensagem de boas novas para a salvação que é feita através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa compreender a mensagem da palavra de Deus. Dinâmica número 1 vai tratar sobre as histórias do Antigo Testamento. E o texto básico que eu quero preparar aqui e ler para os irmãos com relação a esta dinâmica é o que está escrito no segundo subtópico, no segundo parágrafo que diz: Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme Juízes 3 e 7. Nós vamos ver aqui o que as nossas ações ela causam, né, com relação àquilo que nós estaremos colhendo, né? Em Gálatas 6 vai dizer, 6:9 vai dizer que é tudo que o homem semear, né, ele também ceifará. E nesta lição eu quero aqui convidar os irmãos para, né, se possível, levarem para suas classes, né, um isqueiro como este, um isqueiro que funcione, que o fogo dele seja alto, né? Nós vamos fazer essa dinâmica com esse isqueiro e os irmãos vão pedir para um aluno se levantar e pedir para acender o isqueiro. Após ele acender o isqueiro, você vai dizer para ele passar o dedo rápido, né, na frente do fogo. Ele vai acender o isqueiro, vai passar o dedo rápido, vai sentir só um calorzinho, mas não vai queimar o dedo. Aí você vai dizer para ele, agora você vai fazer isso com um papel. Um papel que nem esse, pode ser um papel toalha, ou um papel higiênico, ou um papel normal de caderno. Né? Ele vai acender o isqueiro e vai passar rápido também. Né? O fogo não vai queimar o papel. Aí você vai dizer para ele, agora eu quero que você acenda o fogo e pare o papel em cima do fogo. Né? Não passe mais assim, mas segure o papel. O fogo, com certeza, o papel vai pegar fogo, né? Os irmãos vão ver. E essa dinâmica, ela traz para nós uma reflexão importante que é a respeito das consequências dos nossos atos. Veja que, no primeiro momento, o irmão pediu para que o irmão passasse o dedo rápido, ele sentiu apenas um pouquinho de calor no dedo, né? No segundo momento, o irmão pediu para que o irmão passasse o papel rápido, e no terceiro momento ele pediu para que o irmão pousasse, né, parasse o papel em cima do fogo. Mediante essas ordens, esses mandamentos, né, que o irmão fez para o outro irmão, o professor fez para o aluno, o aluno obedeceu. No último mandamento, ele obedece e, consequentemente, o fogo, ele queima aquele papel. Ele passa rápido o dedo e não se queima. Quando ele para em cima do fogo, o fogo queima o papel. O que o fogo representa? O fogo representa as consequências de um ato mal feito, né? de uma ação mal feita. Quando a gente para em um momento
de fazer aquilo que agrada ao Senhor, né, nós estamos nos prejudicando e as consequências vêm. O fogo aqui ele representa as adversidades, as lutas, né? Você vai explicar isso para os seus alunos. O fogo representa as adversidades, né? E no momento de adversidade, no momento em que nós estamos passando por adversidade, a nossa tendência é passar direto por elas e não procurar resolver aquela questão, não procurar alinhar, não procurar ter uma solução para aquela questão. E quando nós paramos em cima da adversidade com o dedo, nós sentimos ela com mais força, né? Porque nós estamos lutando contra ela e tentando resolver aquela situação. E quando nós fazemos isso, nós temos consequências. Nós vamos sofrer consequências. A história de Davi, os irmãos sabem muito bem o que aconteceu com ele. Ele foi se afundando no pecado, né? Traiu, né? Se envolveu no adultério com Batseba, depois criou toda aquela estratégia para matar o esposo, o marido de Batseba. E tudo isso gerou uma consequência. Que consequência é essa? Deus disse para ele que tiraria a paz de dentro da sua casa, de dentro da sua família. Ou seja, ele não resolveu logo, esperou o profeta Natan chegar a ele, e aí então Natan advertiu ele, disse que ele era um dos culpados, né, e que Deus iria castigá-lo, e ele teve sérias consequências. A paz saiu de dentro da sua casa, e os irmãos sabem que Davi não teve paz dentro da sua casa. Os irmãos teve violência, e irmão matou outro irmão, irmão estrupou a sua irmã. Teve uma série de consequências. Por quê? Porque ele não resolveu logo a adversidade, o fogo que estava na sua frente. Ele quis passar e jogar de lado, ele não deu importância. Quando ele deu importância, já era tarde, porém o Senhor já tinha declarado as consequências para a sua vida. A segunda dinâmica que eu quero passar para os irmãos vai tratar sobre sabedoria, que está de acordo com o segundo tema da nossa lição, que é os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Essa dinâmica ela vai ter como base aqui no segundo subtópico, que vai dizer o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, Eclesiastes 12:13. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, conforme Provérbios capítulo 1, versículo 7. Sobre sabedoria, essa dinâmica aqui, os irmãos podem fazer com duas pessoas aí na sala de aula. Você vai pedir para um aluno se levantar, né, e você vai colocar um pano nos olhos desse aluno, vai amarrar os olhos desse aluno, e esse aluno, então, ele vai ficar sem enxergar nada, né? Então, você vai dar um bastão para ele, um cabo de vassoura, né? Ele vai caminhar, né, no sentido, vai caminhar dentro da igreja, né, usando o bastão. Aonde ele encontrar obstáculos, objetos, ele vai se desviando, né? E ele vai caminhando. Você vai pedir para ele fazer isso. No momento em que ele estiver caminhando, com os olhos vendados, né, com pano nos olhos, com bastão, né, e o bastão guiando ele aonde ele deve andar para não tropeçar nos obstáculos, você vai dizer assim, antes dele chegar em algum obstáculo, ou quando ele estiver caminhando, você vai gritar, o professor vai gritar, cuidado! Na hora que ele gritar cuidado, os irmãos vão perceber que o aluno que está com os olhos vendados, né, sem enxergar, ele vai parar, ele vai temer, porque o professor gritou cuidado. Aí você vai tirar a fenda do aluno, vai pedir para ele sentar e vai explicar essa dinâmica aos alunos. Vai dizer o seguinte, que o bastão, ele significa Deus, né? O bastão significa Deus. O grito significa inimigo, né? E nós, sem o entendimento da palavra de Deus, nós somos como cegos aqui neste mundo. E a nossa confiança em Deus, que é o bastão, faz com que nós possamos ser guiados pelo próprio Deus. Mas há momentos da nossa vida sem conhecimento da palavra, sem ter sabedoria, sem ter temor ao Senhor, que é a honra, o respeito ao nosso Deus, né? Em momentos oportunos, o inimigo nos faz, né, desacreditar das promessas do Senhor. No momento importuno,
o inimigo faz com que nós tiremos a nossa atenção daquele que está nos guiando, que é o próprio Deus, que representa ali o bastão. Nós somos pecadores, conforme eu falei na lição anterior, Romanos 3:23, né, que nós estamos destituídos da glória de Deus e precisamos de uma orientação, né, do próprio Senhor, do próprio Deus, através da sua palavra. E isso faz com que nós caminhemos em direção ao Senhor e Salvador, nosso Deus Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, essa dinâmica é importante para os irmãos entenderem que nós precisamos de um Salvador. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. E precisamos, né, da presença de Deus para que eles possam nos guiar diante dos obstáculos da vida. A terceira dinâmica está relacionada ao terceiro ponto da nossa lição, que diz o seguinte: uma mensagem ao coração. Essa dinâmica, a terceira dinâmica, eu quero aqui ter como base, né, o primeiro subtópico. Por quê? Porque foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido, né? Aqui já estou lendo aqui no primeiro subtópico, no terceiro parágrafo do primeiro subtópico. Jesus preservou, o próprio Deus preservou a nação de Israel mediante tudo que eles passaram. O tema principal da lição é história. E a história de Israel, né, todo o trajeto de Israel, a libertação de Israel do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, a passagem de Israel pelo deserto, os livramentos que Deus deu a Israel dentro do deserto e a chegada em Canaã, faz com que a história deste povo seja uma história concreta, né? Uma história que tem uma promessa que se concretizaria no futuro. E sobre esta promessa da mensagem, o primeiro ponto, o terceiro subtópico, nós temos uma dinâmica bem interessante para os irmãos que vai tratar sobre o fogo, novamente, e um copo com água. Aqui os irmãos estão vendo com um copo com água, certo? E eu vou utilizar novamente o isqueiro para poder fazer com que esse copo com água, ele queime, né? E aí os irmãos vão fazer o seguinte: não precisa chamar ninguém, pode levar lá na sala de aula, pode pegar um copo descartável, encher de água, um isqueirozinho que você já vai utilizar por lá, e coloca fogo no copo, aqui no copo. Você vai ver que o copo vai derreter e vai queimar somente aonde está a água. Somente onde está a água. O nível da água está aqui e o copo queimou, né, acima da água. O que isso vai representar? Você vai falar para os seus alunos que a água, ela representa a promessa de Deus para com a humanidade. Que promessa é essa? O Senhor prometeu o Messias, um Salvador, um libertador para o povo. E essa promessa foi concretizada através da preservação de Israel. O povo o povo judeu, né, ele foi preparado pelo próprio Deus para receber o Messias, o Salvador da humanidade, que é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a água que se manteve firme, né, mesmo diante das adversidades, das lutas que o fogo representa aqui. O fogo vai representar toda a luta, adversidade, né, guerras que houve na nação de Israel, tudo que aconteceu, que acontece ainda neste mundo. A promessa de Deus, que é representada pela água, continua intacta, continua ainda sem mudança nenhuma, porque o nosso Deus não muda. E aquilo que ele prometeu se cumpriu, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, o nosso Senhor Jesus prometeu voltar a esta terra, e ele voltará, e nós seremos arrebatados, nosso corpo será transformado, e nós estaremos morando com ele no céu, porque esta também faz parte da promessa messiânica, resgatar um povo para si, salvar um povo para si.
Então esta promessa está intacta, representada pela água, e o fogo consumiu apenas a parte onde a promessa não estava presente. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostaram dessa dinâmica? Não deixe de comentar, não deixe de curtir, porque o YouTube entende que o conteúdo é importante, mostra para mais pessoas. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, né? Se você foi abençoado com essa dinâmica. Se você apresentar essa dinâmica, né, em alguma sala de aula, né, coloque aqui: Márcio, eu apresentei a dinâmica, foi uma bênção, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.